eu convido primeiramente o nosso amigo, companheiro. Para mim, eu vou dizer que também é um professor, porque me introduziu nas questões indígenas do estado do Paraná com muita propriedade, em especial as questões sensíveis e complexas da região oeste do estado do Paraná. Eu me refiro aqui ao companheiro Paulo Porto, ex-vereador de Cascavel, e um indigenista, a gente pode dizer, um grande amigo aqui da luta dos povos indígenas. Paulo, você tem a palavra aqui, por favor. Na sequência, a gente vai ouvir a Luciana Peruso, coordenadora da FUNAI. Então, primeiro, Paulo Porto. Primeiro, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Um bom dia ao amigo, grande amigo. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Gora. Meu amigo Gora, deputado Gora, que tem sido um aliado de primeira hora dos povos indígenas do Paraná. Um bom dia a esse grande companheiro também, um gigante do PT na LEP, o companheiro deputado Tadeu Venere. Um bom dia ao amigo Olímpio Soto, que tem sido nossa salvaguarda nesses tempos sombrios, e cumprimentando o doutor Olímpio e todas as autoridades presentes. E é uma saudação muito especial às lideranças indígenas que se encontram protagonizando a audiência. Primeiro, parabenizar a organização dessa audiência, que busca dar visibilidade a uma questão que tem sido invisível para muitos gestores, que é a necessidade de acolher de maneira específica essas famílias indígenas artesãs enquanto política pública. Alguns sabem, né, como o Gora falou, que eu fui vereador em Cascavel por 2 mandatos. E uma das minhas grandes frustrações é justamente não ter conseguido avançar na construção da Casa de Passagem de Cascavel. Cascavel é um município que tem, em média, a presença de 5 a 15 famílias. Já chegamos a ter 35 famílias em épocas de Natal, final do ano, que vêm ao município, né, famílias artesãos, sem nenhuma acolhida. E como não existe nenhuma política, a política pública é a política da rua. É a política de todas as intempéries sociais e climáticas, né? E não foi por falta de debate em Cascavel. Por aqui nós fizemos inúmeras tentativas de construir um espaço de acolhida para o nosso município, mas sempre esbarramos no profundo preconceito de parte da nossa população, alavancada e promovida por nossas entidades patronais, como o nosso Sindicato Rural e, lamentavelmente, a SIC, a Associação de Comércio de Cascavel, aliada, é claro, a uma profunda inação dos nossos gestores. Falo isso com muita propriedade e muita tranquilidade, pois a posição dessas entidades é pública e notória em nosso município. Inclusive, o que valeu a Cascavel, Gora, o sugestivo título dado por alguns órgãos de imprensa estaduais, que Cascavel é a cidade que não quer os indígenas, aspas, nem de passagem, fecha aspas. Aqui nós já fizemos audiência pública, já chegamos a conseguir recursos estaduais para a construção da Casa de Passagem, já chegamos a vistoriar o local onde seria essa Casa de Passagem, já chegamos a celebrar convênio no município de Nova Laranjeiras, com o Conselho de Cacique de Rio das Cobras, porque é de lá que vem a grande maioria das famílias que vêm para Cascavel vender seus artesanatos, vem de Nova Laranjeira, mas sempre tivemos uma oposição raivosa e militante pública por parte dessas entidades de classe e uma certa covardia do nosso executivo, ainda que exista certa sensibilidade social de secretários da ação social e de alguns gestores de políticas sociais de Cascavel. Hoje, como tem funcionado? Como em muitas cidades, pelo que eu vi alguns relatos, as famílias indígenas são atendidas como se fossem população de rua, pelas mesmas instalações e políticas, o que, obviamente, é um problema sério, porque isso não resolve, né? Isso não é adequado, e não é à toa que as famílias se negam a aceitar esses espaços, porque não são população de rua, são famílias indígenas. E em Cascavel, como elas se negam, de maneira, inclusive, legítima, a participar desses espaços, elas seguem nas ruas, nos fundos de vale, vítimas, como já disse, todas as intempéries sociais e naturais. Por isso, nesse curto espaço de tempo, hoje eu quero ouvir as experiências, né? Eu saúdo essa audiência e que dela, né, oxalá se construa uma política de cima para baixo, uma política a partir do Estado, uma política de governo, política do Estado do Paraná, para chegar nos municípios como o nosso, que tem muita dificuldade de implementar, porque tem uma população que acaba sendo ganha por uma narrativa preconceituosa, excludente de setores da nossa sociedade, e por um executivo que não tem coragem de enfrentar esse debate na perspectiva de enfrentar e debater com a população, né? Para poder minimamente garantir dignidade e direitos para esses povos. Até porque, ainda,
que alguns empresários de Cascavel, como eu já citei, essas entidades de classe, e outros membros menos cotados aqui de Cascavel afirmarem que lugar de índia na aldeia, que esse é o discurso, o lugar dos povos indígenas é onde eles quiserem. E lembrando que não existe o problema indígena, como fala em Cascavel. A casa de passagem é um problema indígena. Existe um problema causado pelos não indígenas, em relação aos povos em trânsito, como aqui já foi lembrado, pelas suas terras originais. Por isso, eu queria parabenizar mais uma vez o Gora, parabenizar o Tadeu, parabenizar os indígenas que se encontram mobilizados e deram uma visibilidade muito grande para esse tema, no sentido de estar conquistando e reconquistando, né, a casa de passagem em Curitiba. Cascavel hoje está muito atrás nesse debate, né? Cascavel hoje, lamentavelmente, é um debate muito difícil na nossa sociedade, e eu falo isso como alguém que tentou duramente durante 8 anos, né, de todas as formas. E a gente sempre esbarrou numa posição profundamente preconceituosa. Se o Ângelo estivesse aqui, de Rio das Cobras, cacique lá da área indígena, ele iria, de certa maneira, confirmar o que eu estou falando. O que a gente tem conseguido fazer agora é avançar. Nós teremos agora, sexta-feira, por exemplo, uma reunião com o secretário de Ação Social, que é alguém sensível, no sentido de tentar garantir alguns estagiários. Aqui nós temos alunos indígenas pelo Noroeste, que sejam estagiários da prefeitura para minimamente acompanhar essas famílias, no sentido de se sentirem minimamente acolhidas pelo nosso município, né? Pelo menos a questão da língua e da cultura, é o que a gente está tentando avançar nesse momento. Mas, infelizmente, Cascavel ela tem sido reconhecida, né? Teve um artigo no Brasil de Fatos falando sobre isso, que é uma cidade que, infelizmente, não quer os indígenas nem de passagem. Então, fundamental esse espaço que vocês estão construindo para que a gente retome esse debate de maneira mais empoderada, né? Do Estado para os municípios, com o apoio do Ministério Público, lideranças indígenas, deputados, para que a gente consiga dar o mínimo de dignidade para essas famílias em Cascavel que seguem então com política pública, a política da rua. Por isso, parabéns, Gora, parabéns, Tadeu, parabéns a todos que se encontram nessa audiência e, novamente, parabéns às lideranças indígenas mobilizadas para garantir seus direitos legítimos, que é poder transitar pelo seu território original e ser acolhidas com dignidade, com a sua especificidade nos nossos municípios. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Porto. Agradecemos aqui a tua contribuição. Infelizmente, esse cenário de preconceito, ele ainda existe, subsiste, mas é como nós falávamos aqui com o Toninho, né, de Irati, que é para isso que a gente está empenhado aqui em fazer política, né? Então, obrigado, Paulo.